Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Leonardo Redante e nesse vídeo eu tenho uma missão: te explicar por que as pessoas estão tão ansiosas e sobrecarregadas, não sabendo o que querem da vida, mas quando sabem, muitas vezes entendem que evoluir até certo ponto estão estagnados num certo platô, ou quatro, estragam várias áreas da vida para conquistar seus objetivos. Vou me apresentar. Eu sou engenheiro químico de formação. Trabalhei na indústria por 17 anos, nas indústrias Klabin S.A., que é uma papeleira, e Tigre Tubos e Conexões. Nessas empresas eu passei ali pela melhoria contínua, engenharia de processos e qualidade. Cheguei ao cargo máximo de coordenador da qualidade em meio ambiente. Fui líder de pessoas, grupos e projetos, tanto na indústria quanto de forma voluntária. Me formei coach. Nesse processo de formação como coach, eu fui coachee, né, que é o cliente do coach. Nesse processo de sendo coach, eu estabeleci um objetivo, né, que seria criar um curso online. Então, dessa forma, eu me tornei infoprodutor, né, e também estudei muito sobre marketing digital desde então. Também sou palestrante, analista de perfil comportamental e sou um cara apaixonado por estudar, por aprender, sistematizar esse conhecimento e ensinar pessoas, através de cursos, mentorias e imersões que eu vou falando aí na sequência da apresentação. Eu vou te mostrar como você assumir o controle da sua vida, carreira e finanças, como você alcançar a realização pessoal e profissional e ter orgulho das histórias que você vai contar sobre a tua vida, seja para os teus filhos, para os teus netos, enfim. Então, eu te apresento, né, a mentoria Assuma o Controle da Sua Vida, Carreira e Finanças. Primeiro, para quem que é essa mentoria? Para aquelas pessoas que querem viver todo o potencial que Deus colocou na sua vida. Sonham em equilibrar, né, a vida pessoal e profissional, não está feliz em seu trabalho, quer ter uma carreira baseada em sua missão, não trabalhar apenas pelo dinheiro, quer vencer na área financeira, tem dificuldade em tomar decisões e deseja aumentar a dedicação que é realmente importante na sua vida. E para quem não é, para quem não está disposto a evoluir, acha que o problema é sempre o outro, acredita que não precisa fazer nada para alcançar o seu propósito, apenas reclama da correria, a vida está uma correria, está difícil, mas não tem interesse em fazer algo para mudá-lo e quer continuar vivendo uma vida superficial. Assista alguns trechos aí de provas de clientes que tiveram resultados através do meu trabalho. Léo, eu estava muito frágil espiritualmente. O Léo me ajudou muito. E também ele me ensinou uma estratégia de oração. Isso gerou uma intimidade muito grande em mim com o Senhor. Me ajudou também a me relacionar melhor com meu esposo, com a minha mãe, com minhas filhas, com meus irmãos, com a minha família. Me ajudou a quebrar muitas crenças na área financeira, me ajudou a pensar um espaço de lazer na minha vida, porque eu não tinha esse hábito. Me ajudou a olhar para todas as áreas da minha vida. Ele trabalha muito bem a questão da inteligência espiritual, emocional. Ele é muito didático. As aulas são dinâmicas, são maravilhosas. A gente interage muito com ele e aprende muito. Foi incrível, foi maravilhoso. Eu super recomendo. Gratidão, Léo. Sou extremamente grato a você, Léo, pelo tempo que tivemos ali, sabe? Tenho colhido uma vida abundante na área espiritual, na área familiar, no ramo dos negócios. Hoje eu sou uma outra pessoa, com um caráter totalmente moldado, porque realmente, através desse curso, Deus mudou o meu caráter, sabe? Como homem, como pai, como filho, como empresário, sabe? E isso tem feito toda a diferença na minha vida. Deixar aqui a minha eterna gratidão a você, Léo. Esse primeiro vídeo que você assistiu foi gravado pela Célia em determinado momento, né? Ela citou essas coisas aí que ela viveu, né? Intimidade muito grande com Deus, melhorou o relacionamento e tal. Passados alguns meses, ela me mandou essas duas fotos, aí a do meio e a da direita, né? Ela se relacionando bem com seus irmãos, com a sua mãe, né? Então, realmente, tendo resultado, né, na sua vida. Então, isso é muito gratificante, né, receber esse tipo de depoimentos. Voltando alguns anos para trás, eu tive uma infância e uma adolescência relativamente tranquilos, porém, um acontecimento mudou completamente a minha história.
Foi no dia 18 de outubro de 1996. Eu tinha 13 para 14 anos e estávamos indo numa excursão da oitava série para o Beto Carreiro, que é um parque em Santa Catarina. Saímos 5 horas da manhã da nossa cidade natal e umas 7 da manhã aproximadamente, depois a gente já ter brincado bastante, cantado, cada um no seu banco, né, já quietinho, dormindo, e fui acordado de repente por um barulho muito forte que eu não esqueço até hoje. Barulho era esse, Léo. Era o ônibus que tinha saído da nossa pista, ido para a pista contrária, ido para o acostamento, e estava arrancando o guarda-reio da estrada, que é a proteção da estrada, e começou a capotar. Capotou aí 100, 200 metros ladeira abaixo, jogando pessoas para fora do ônibus. Somente 6 pessoas, para você ter uma ideia, ficaram dentro do ônibus. E esse pessoal, depois do estresse ter passado um pouco, eles brincavam, né? Eu paguei a viagem, fui até o final. Mas, brincadeiras à parte, foi quando eu acordei do desmaio, era uma gritaria, gente pedindo socorro, gemendo, chorando. Foi muito difícil. Com muita dificuldade, muita dor, eu consegui me levantar. Eu tentei subir sozinho, não consegui, e um amigo acabou me empurrando para cima, e eu consegui entrar numa ambulância e fui socorrido no hospital. Só que, infelizmente, 6 pessoas não tiveram essa mesma possibilidade. 6 pessoas morreram nesse acidente. Pra você ter uma ideia, 3 pessoas eram da oitava série, uma criança mais nova que nós ainda, e 2 adultos. Pra você ter uma ideia da seriedade dessa serra, do perigo dessa serra, 15 dias antes tinha capotado um ônibus com 15 argentinos, e todos morreram. Tá, Léo, mas por que esse acontecimento mudou aí completamente a tua história? Porque apesar de ter vindo de uma família religiosa, Deus ainda era um ser distante para mim. Mas após esse acidente, refletindo e tal, pensando, eu cheguei a uma conclusão. Se eu ainda estou vivo depois desse acidente, é porque Deus ainda tem um propósito na minha vida. E aí, passaram-se alguns anos mais tarde, após uma série de problemas de saúde, enfim, eu comecei a frequentar uma igreja em 2004. E após uns 2 anos, eu decidi, né, que eu queria continuar nessa jornada aí espiritual. Porém, eu percebi que muitas pessoas iam muitos anos na igreja, participavam de cursos, retiros, mas viviam uma vida muito ruim em várias áreas da vida. E acabavam se conformando, aí, dizendo coisas como, Deus é quem sabe, né? Como é que está a vida? A vida está como Deus quer, né? Deus está no controle. E isso, ok, Deus está no controle de algumas coisas, mas tem coisas que Ele deixa no nosso controle. Então as pessoas muitas vezes, né? Não, Deus é quem sabe, né? Eu estou sofrendo porque Deus quer. E na verdade, né? Muitas coisas que a gente sofre na nossa vida é porque a gente não faz a nossa parte. As pessoas também, dependendo aí da interpretação de outras pessoas na Bíblia, que era certo, que era errado, né? Não tinha o que hoje eu chamo aí de inteligência espiritual. E eu mesmo, foi assim por muito tempo, investia bastante energia só no pilar espiritual, acabei me tornando um cara bem religioso, né? No sentido negativo dessa palavra. O que é isso, Léo? Seguindo uma série de regras criadas por homens, e hoje eu percebo que não tinha sentido algum. Então, como eu comentei, né, no início desse vídeo, eu mesmo vivia muito ansioso, sobrecarregado. Eu não sabia o que eu queria da vida, né, e não atingia meus objetivos com equilíbrio. Sempre penalizava aí várias áreas da vida. E, em determinado momento, eu estava muito, muito focado no trabalho, e, numa reunião, a coordenadora de RH me mostrou, estava mostrando umas fotos que a nossa empresa tinha patrocinado uma corrida. E um colega de trabalho que estava bastante acima do peso apareceu numa foto, ajoelhado, né, tinha conseguido completar os 5 quilômetros, estava ajoelhado chorando, porque ele completou a corrida. E eu fui tocado por aquela imagem. Eu percebi que essa era uma peça faltante aí no meu quebra-cabeças, né? E logo comecei a trocar uma ideia com o pessoal, pedir dicas e tal, e comecei a correr, me tornei um corredor de rua. E diante disso eu também melhorei minha alimentação, sono, enfim, eu comecei a priorizar também a minha área da saúde. Porém, ainda faltava uma parte. O meu emocional estava muito desestruturado. E aí, eu participei de uma imersão em inteligência emocional. E meus olhos foram abertos para muitas coisas. E hoje eu entendo que era a última peça que faltava para eu começar a investir. Como fala em 1 Tessalonicenses 5:23, que a gente deve preservar o nosso espírito, alma e corpo irrepreensíveis. Então, sempre que você se olhar no espelho, lembre-se, você é um espírito, você tem uma alma e você habita num corpo. Sempre que você pensar na tua carreira, na brevidade da vida, em qualquer área da sua vida, lembre-se, você precisa investir em inteligência espiritual, inteligência emocional e inteligência física. Caso contrário, sempre vai faltar algo para você estar completo. E nos slides a seguir eu mostro 2 formas de atacar
esse problema do início do vídeo, das pessoas ansiosas, sobrecarregadas, aí não conseguindo aí atingir seus objetivos. O primeiro deles é a pirâmide do indivíduo. Essa pirâmide, ela é dividida em 3 partes: ser embaixo, fazer no meio e ter em cima. E o ser embaixo, ele está mais largo, e isso não é por acaso, é porque ele é realmente o mais importante. Ali estão as nossas crenças de identidade e valor próprio, quem eu sou. Em cima estão as crenças de capacidade, o que eu posso fazer, e depois as crenças de merecimento, o que eu mereço ter. O que acontece? Um processo de mentoria, como esse que eu estou apresentando para você, ele visa expandir o teu ser. Você se tornando uma pessoa, você sendo uma pessoa melhor e maior, você vai conseguir fazer mais coisas e melhores coisas, você vai ter mais resultados, mais dinheiro, mais sucesso, mais, enfim, o que você busca. O grande problema é que muitas pessoas invertem essa pirâmide. Por exemplo, elas invertem a pirâmide e colocam o ter como mais importante. Elas querem ter aquele carro, ter aquela casa, ter aquelas coisas. E elas não querem ser a pessoa que merece aquilo e fazer as coisas que vão propiciar aquilo. Então, elas ficam aí arriscando em jogos, arriscando em pirâmides financeiras e muitas vezes até se envolvendo em crimes. E aí o que acontece? Esse é um exemplo de pirâmide invertida. O outro exemplo é inverter, colocando fazer como mais importante. Né? A pessoa que se identifica quem você é. Ah, eu sou essa profissão, eu sou essa profissão, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou dentista, enfim, a profissão que for. Né? Então, na verdade, não. Nós estamos a nossa profissão. Lembra que eu comentei que eu sou de formação engenheiro químico? Hoje eu me identifico mais como engenheiro de pessoas. Eu gosto muito dessa parte de desenvolver pessoas, me desenvolver para desenvolver outras pessoas. Então, hoje eu estou desenvolvedor de pessoas. Quem sabe mais para frente o que vai acontecer? Né? Então, eu não posso dizer que eu sou isso. Não. Tá certo? Então, esse é um dos motivos que gera ansiedade. A pessoa querer ter mais do que ela fez, querer fazer mais do que ela é. Enfim, a gente precisa realmente equilibrar cada uma dessas áreas. E a segunda ferramenta é a roda da vida plena. Nessa ferramenta, nós temos, vou mostrar aqui nessa por cento aqui, que é maiorzinha, nós temos 12 áreas da vida, e eu dividi essas 12 áreas da vida em 3 pilares. Primeiro, relação comigo mesmo. Segundo, relação com o outro. E terceiro, relação com o mundo. Então, em primeiro lugar, nós vamos tratar a relação comigo mesmo. E aí o que acontece? Essas 3 inteligências aqui, lembra que nós devemos preservar o nosso espírito, alma e corpo irrepreensíveis? Então, elas estão aqui. Inteligência espiritual, inteligência emocional e inteligência física. Então, eu preciso tratar essas 3 esferas dentro de mim. Além disso, eu vou buscar também o intelectual, né, me desenvolver minha mentalidade, enfim. Dessa forma, eu vou ter bons resultados profissionais. Tendo bons resultados profissionais, eu tenho um bom financeiro. E aí, eu consigo, inclusive, desfrutar, né, da minha vida pessoal, que são os hobbies, e do lazer, que são viagens, que são passeios. Tá certo? Dessa forma, eu consigo me relacionar bem comigo mesmo, investindo aí nessas áreas. Além disso, eu tenho a relação com o outro, que são as 3 famílias. Pais e irmãos, que são a família que eu ressignifico. Conjugal, que é a família que eu edifico. E filhos, que é a família que eu treino. E, por último, a minha relação com o mundo, eu vou ter aqui no social, os meus amigos, e generosidade. Qualquer tipo de contribuição, serviço que eu faça para uma comunidade, para uma igreja, para enfim, para um lar, né, de crianças, de idosos, enfim. Tudo isso entra na generosidade. Bom, como que funciona, resumidamente, essa ferramenta? Primeiro, a pessoa se dá aí uma meta para cada pilar. Eu costumo dizer que, ok, você pode querer 10 para todas as áreas, porém, existe uma fórmula que fala que a satisfação é igual a expectativa menos a percepção. Então, eu vou ser satisfeito conforme a minha percepção seja maior que a expectativa. Se eu tenho uma expectativa muito alta em tudo na vida, se eu chego para qualquer experiência que eu vou ter, nossa, vai ser a melhor da minha vida, meu Deus, nossa, falaram tão bem, aí você chega lá, é até boa, mas a tua expectativa era tão alta que você acaba ficando frustrado, você acaba não ficando satisfeito. Então, por isso eu oriento, olha, procure realmente dar uma nota mais alta para a tua meta, para as áreas que você realmente precisa, para as áreas que você realmente valoriza mais neste momento. Um dia você pode chegar a buscar 10 em todas as áreas,
mas talvez não seja o primeiro momento. Então, esse aqui é só um exemplo fictício, a pessoa se deu essas metas aqui, tá certo? Essas notas aqui é um exemplo da pessoa respondendo o questionário. Então, para cada área da vida tem algumas perguntas, e você vai se autoavaliando 0 a 10. Nessa pergunta aqui eu estou nota 0, estou muito mal nisso aqui, nessa aqui eu estou 10, eu estou muito show de bola, nessa aqui eu estou 7, nessa aqui eu estou 5, e você vai girando uma média, né? Então, isso aqui é uma média, né, de um exemplo de uma pessoa, né? E formou essa roda aqui, ó, né? A pergunta é, essa roda? Né? Imagina um carro com 4 rodas como essa, como poderia ser, né? Uma viagem assim, né? E aí, o que acontece? E aí, o mais interessante é como que vai ser o resultado, que é o quê? A subtração aí da meta, né, menos o real. Então, dá essa diferença. Então, aqui nesse exemplo, né, como eu disse, um exemplo fictício, essa pessoa está com 6 pontos de diferença do que ela gostaria, né, na inteligência emocional. Ela gostaria de estar nota 9 e ela está nota 3 aqui, ó. Olha só. Então, ela tem 6 pontos a percorrer no desejo dela, da meta dela. Então, essa pessoa provavelmente, né, era como eu, que na época que eu fui fazer aquele treinamento, aquela imersão em inteligência emocional, eu me autoavaliei de 0 a 10 nota 1. Estava realmente muito mal emocionalmente. Então, o que acontece? Precisei investir muito, né, na minha vida emocional para eu começar a ter resultados. Bom, nesse exemplo aqui, essa pessoa provavelmente vai precisar evoluir na área física também, profissional e financeiro. Então, ela teria que tomar decisões, né? Quais pilares aí ela iria investir primeiro, tá certo? Eu sempre recomendo aí, foque aí em 2, no máximo 3 pilares, porque quem foca em tudo, na verdade, não foca em nada, né? Quem quer melhorar tudo ao mesmo tempo, acaba não melhorando nada, tá certo? Então, muitas vezes a gente tem que ter um balanceamento. Eu vou focar nessa área aqui, tá? Nesse X tempo, e as outras eu vou controlando um pouquinho ali e tal, mas eu vou dar mais energia para essas aqui. Essas aqui vão crescer, e até as ações que eu vou tomar nessas aqui vão até irradiar, vão até trazer resultados positivos para as outras áreas. Então, essa é uma forma de você também reduzir a ansiedade. Quando você sabe, né, qual é a tua meta para cada área, quando você se autoavalia, e aí você percebe que você está, porque não tem como eu melhorar algo se eu não sei como eu estou, se eu não me autoavalio, tá certo? Então, agora sabendo como eu estou, eu vou tomar ações para evoluir nessas áreas. E aí, periodicamente, eu vou me autoavaliando novamente para ver o quanto eu estou evoluindo, tá certo? E essa melhoria é contínua. Bom, agora que você entendeu as bases que eu te passei, eu costumo dizer que o que a gente viu aqui é só a pontinha de um iceberg. A ponta de um iceberg, 11% a gente consegue enxergar acima do nível do mar. Abaixo do nível do mar, 89%, a grande maioria. Então, o que a gente viu aqui realmente foi só um resumo, mas existe a chance de você aprender de forma mais intensa e aprofundada sobre esses temas aí na minha mentoria. E baseado em todos esses anos de experiência teórica e prática, todos os meus acertos, também todos os meus erros, você não precisa errar como eu errei em muitas coisas, você já pode pegar isso pronto, tá? Todas as imersões, treinamentos, mentorias, retiros, tudo que eu investi, tudo que deu certo para mim e para os meus clientes, eu desenvolvi essa mentoria chamada Assuma o Controle da Sua Vida, Carreira e Finanças. Essa mentoria foi dividida em 5 etapas. Eu vou ler elas aqui, que são as partes em negrito. A primeira etapa, autoconhecimento. A segunda etapa, visão de futuro. A terceira, desconstrução. A quarta, finanças sob controle. E a quinta, construção, que é relacionada à carreira. Bom, primeiro, como serão os entregáveis dessa mentoria? Todas as semanas nós teremos aí uma sessão de 1h30 a 2 horas. Serão ao vivo pelo Google Meet, porque qual a ideia da sessão? Que você já entre em ação. Então, toda sessão vai ter uma ferramenta onde você vai trabalhar, junto comigo vai sair com um produto, vai sair com um resultado. Isso é bom para aquelas pessoas que procrastinam muito, né? Não conseguem fazer as coisas sozinho, então, junto comigo, você vai sair com um produto em cada sessão, vai conseguir tirar suas dúvidas. Ah, Léo, eu não consegui estar presente na sessão dessa semana. O que vai acontecer? Você vai ter aí as gravações de todas as sessões, mesmo as que você participa, as que você não participa, todas elas vão ser colocadas aí na plataforma Xgrow. Essa plataforma é semelhante a uma Hotmart, tá? Quando você fizer a aquisição da tua mentoria, login e senha vão ser enviados diretamente aí no teu e-mail, tá? É bem tranquilo. E essas sessões, né, vão ser divididas, então, nessas 5 etapas, né? Antes dessa sessão, eu decidi fazer um aulão inaugural também. E nesse aulão, nós vamos falar sobre técnicas para vencer a procrastinação. Eu tenho percebido nos meus clientes que às vezes a gente começa a avançar em algumas áreas, porém a procrastinação acaba dificultando um pouco os resultados. Então, o que eu fiz? Eu falei, vou começar, né, dando aí uma nivelada no pessoal nessa questão da procrastinação.
estratégias que eu uso para aumentar o foco, para eliminar distrações, como usar uma agenda do jeito certo e técnicas de produtividade, que vão ajudar você a ter mais resultado com essa mentoria. Tá? Outra coisa que nos atrapalha muito para a gente não ser produtivo é a gente dormir mal. A gente dormir pouco ou dormir com sono de má qualidade. Então, vou trazer aí técnicas para você dormir rapidamente e ter um sono reparador. E também um aplicativo que organiza os pensamentos e a vida, reduzindo a ansiedade. E muitas vezes, a ansiedade ela é causada por quê? Você tem um excesso de informações na sua cabeça, você não sabe o que fazer com elas, esquece, depois lembra de novo, fica lembrando, tem que lembrar, e aí, ou seja, você acaba tendo uma vida muito desorganizada. E esse aplicativo me ajuda muito a organizar as ideias, a ter as informações quando eu preciso, a conseguir buscar elas, enfim, é um aplicativo sensacional, tá certo? Então, nesse aula inaugural, nós vamos ver isso aí. As etapas. A primeira, autoconhecimento, vai responder aquela pergunta: quem sou eu? Você já fez essa pergunta? Uma pergunta muito importante, que ela arranca de dentro de nós coisas muito importantes. E essas ferramentas, elas visam te ajudar a arrancar de dentro de você essa resposta, né? Definir o teu estado atual, que são a roda da vida plena e o levantamento e priorização de valores e regras. A roda da vida plena eu já expliquei antes, e essa questão de valores e regras, em resumo, né? Valores são coisas que você carrega, são raízes que estão aí dentro de você, e você realmente valoriza isso. Mesmo que você não esteja vivendo isso, se gostaria de estar vivendo, né? Mais amor, mais paz, mais amizade, mais impacto no mundo, enfim, as coisas que você de fato valoriza. E o que acontece? Muitas vezes nós vamos priorizar esses valores, por quê? Porque às vezes o valor que você considera mais importante está lá em 10º lugar. E aí você vai ter um nível de incongruência, um nível de infelicidade por causa disso, né? Porque um valor teu não está sendo priorizado. Então, Léo, como que eu priorizo um valor? Investindo tempo, energia, dinheiro, tá certo? Dessa forma, você vai subindo ele, e daqui a pouco você está com esse valor bem priorizado na sua vida, e você vai ter esse nível aí de congruência, de felicidade, porque você está fazendo aquilo que você considera importante. E as regras nada mais são do que coisas que eu entendo que tem que acontecer para que aquele valor esteja sendo atingido, tá certo? Bom, a segunda etapa, visão de futuro. Quem eu quero me tornar? Quando eu sei quem eu sou, eu posso definir quem eu quero me tornar. Então, vamos trazer essas ferramentas, que são a lista de desejos e demandas. Então, você vai ser submetido a uma série de questões para você perceber, né, grandes coisas que existem aí que você pode sonhar. Muitas vezes não sonha com algumas coisas porque nem sabe que elas existem. Nem sabe que alguém consegue viver assim, que alguém pode ter esse nível de paz, esse nível de clareza, esse nível de felicidade, esse nível de sucesso, né? Ou seja, a gente vai ser exposto a uma série de questões para aumentar as nossas expectativas, nossos desejos. Dessa forma, vamos conseguir fazer a lista de sonhos, que é a Dream List. Então, nós vamos listar aí aproximadamente 20 sonhos, tá? E experiência de imaginar esses sonhos, que é uma coisa que o nosso cérebro não distingue o que é real do que é imaginado. Então, eu vou te trazer nessa experiência emocional, você vai se colocar dentro desse sonho, você vai visualizar isso. Dessa forma, você vai desejar de uma forma mais ardente esses sonhos, e você vai trabalhar de uma forma mais focada para você chegar neles, tá certo? E aí, o que eu vou fazer com esses 20 sonhos e tal? Com essa experiência de imaginação, agora nós vamos fazer a sessão da clareza e decisão, porque não adianta querer focar em 20 sonhos ao mesmo tempo, ninguém vai conseguir fazer isso. Nós vamos focar em um deles. Qual que é o meu objetivo ardente? Qual que é o meu objetivo ousado? Que eu vou realmente focar, vou criar um plano para atingir ele. Dessa forma, eu vou me colocar em movimento, vou me colocar em aceleração, e aí vou ter os resultados aí que eu desejo. A terceira etapa, desconstrução. O que tem impedido o meu progresso? Eu costumo dizer que, se você compra um terreno para construir um prédio e tem uma casa velha, o que você precisa fazer antes de construir o prédio? Demolir a casa velha. Então, o que seria essa casa velha dentro de nós? As nossas crenças limitantes, que a gente precisa identificar elas, e muitas vezes elas são inconscientes, e depois eliminar, substituir por crenças fortalecedoras. E as historinhas que a gente conta para nós mesmos para justificar nossos insucessos. Então, a gente vai contando essas historinhas, muitas vezes, a gente vai acreditando que elas são verdades, elas se tornam sofismas dentro de nós, e a gente vive como se aquilo fosse uma verdade. Mas a gente vai trazer a autorresponsabilidade para mudar essas historinhas e criar aí novas histórias de sucesso. Agora, na etapa 4, finanças sob controle. Então, nós vamos falar sobre organizar, planejar e realizar-se financeiramente. E aí, desenvolver a mentalidade milionária. Você vai ser submetido a 72 crenças limitantes financeiras e você vai se autoavaliar nelas. Ver em quais delas você realmente tem mais essa crença enraizada dentro de você. E aí,
Quanto mais alta for, a gente vai trabalhar para substituir elas pela antítese dela, né? Então, por exemplo, se eu creio que para ficar rico precisa muito trabalho e muita luta, o que o meu cérebro vai fazer? O meu cérebro, nosso cérebro, ele foi feito para nossa preservação, para o nosso cuidado. Então, se o cérebro ouve uma frase dessa, ouve um sentimento desse, que para ficar rico precisa muito trabalho e muita luta, não, então eu não vou ficar rico, né? Agora, se eu substituir isso por ficar rico, depende de eu trabalhar no meu propósito. Opa, então, se eu trabalhar no meu propósito, se eu ajudar as pessoas que eu tenho que ajudar, ficar rico vai ser só uma consequência, tá certo? Então, esse é um exemplo, né, de você transformar uma crença limitante em uma crença fortalecedora. Nós vamos também desenvolver a mentalidade milionária. Por quê? Se eu não tenho a mentalidade de uma pessoa rica, a mentalidade de uma pessoa milionária, eu não vou me tornar uma pessoa rica, uma pessoa milionária. Por quê? Porque mesmo que eu ganhe muito dinheiro, nós temos um termostato financeiro. O que é isso, Dá? Imagine um ar-condicionado que você seta lá 20 graus. E aí, existe um termostato, que ele é mais do que um medidor de temperatura, ele é um controlador de temperatura. Então, o ar-condicionado vai chegar no 20 graus e ele vai dar até uma descidinha para 19, 18, e aí ele vai controlando. Então, o ar-condicionado ele vai desligar aí o compressor ou reduzir a velocidade dele para que a temperatura volte ali para os seus 20, mas ela acaba voltando para 21, 22, e aí o termostato liga novamente o compressor ou aumenta a velocidade dele para ele voltar para 20. Então, nesse resumo, né, você setou a sua temperatura desejada em 20 graus. E da mesma forma, nós temos um termostato financeiro. O que é isso, Léo? Quando eu pago minhas contas, sobra sempre R$ 1.000 por mês. Quando eu pago minhas contas, não sobra nada. Quando eu pago minhas contas, eu fico, né, devendo R$ 1.000, ou seja, nem pago todas elas. Então, esse é o termostato financeiro. Não adianta você ganhar 100 mil, fazer R$ 100.000, ganhar uma herança, ganhar na Mega Sena, não sei o quê. O que vai acontecer? Você vai, e eu vou dar um jeito de se livrar desse dinheiro, né? Emprestando para quem não paga, comprando coisa que não precisa, ou seja, para voltar para o termostato financeiro, né, que eu estou. Então, o que eu preciso? Eu preciso mudar minha mentalidade para subir esse termostato financeiro, para eu ser capaz, né, de reter, de investir e de preservar, né, essa riqueza, tá certo? Vamos também falar sobre planejamento e organização financeira, e você vai receber todo o meu pacote de planilhas, que há anos e anos eu faço aí, uma organização, planejamento financeiro, e mesmo, né, eu sou empreendedor desde setembro de 2023, mas mesmo não sendo empreendedor, mesmo sendo um assalariado, eu e a minha esposa, a gente conquistou várias coisas, né? 2 apartamentos, compramos 4 carros, então tudo planejando bem, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa vai compra as coisas pela emoção e aí vai lá comprar um carro, né? Não se planeja direito. Nessas planilhas, por exemplo, você vai lá e coloca o valor da entrada que você vai dar, o valor das parcelas e, exemplo, fica tudo vermelho, todos os meses vermelho. Ou seja, não dá, não cabe esse carro no nosso momento. O que a gente precisa fazer? Vamos precisar fazer uma renda extra para fazer um dinheiro a mais, ou não, vamos comprar um carro mais barato, ou vamos parcelar em mais vezes. O que nós vamos fazer? E aí, você faz as simulações ali e você percebe, né? E opa, agora sim dá certo. Ao invés de você ir lá, comprar um carro e colocar lá um adesivo, Deus é fiel, foi Deus que me deu, e aí, na verdade, né, você comprou pelo impulso e está lá o carro lá no pátio, lá jogado, por quê? Porque não conseguiu pagar, né? E às vezes acaba culpando Deus ou outras pessoas. Não, foi só porque realmente não se organizou, não se planejou. Então, muito importante esse planejamento financeiro. E a etapa 5, construção. A minha carreira é a minha missão. Lembra que eu comentei? Que você não trabalhe só pelo dinheiro, que você consiga, né, executar uma missão. Então, nós vamos falar aqui sobre network, nada mais é que rede de relacionamentos, gestão de pessoas, reuniões produtivas e como tomar melhores decisões, né? Imagine você há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, se você tivesse tomado decisões melhores. Em que ponto você poderia estar? Não tem mais como voltar atrás nessas decisões. Isso já foi, morreu o assunto. Mas e daqui para frente? Que tal você tomar melhores decisões? Você acredita que o seu futuro pode ser muito melhor se você tomar melhores decisões daqui para frente? Então, as ferramentas são ganhos e perdas e auto-coaching. São 2 ferramentas para nos ajudar aí a tomar melhores decisões. Então, aqui, novamente, né, o resumo, as 5 etapas. E eu te pergunto, você gostou de alguma delas mais do que a outra? Você gostou do pacote todo? O que você achou? Quanto valor você pode obter como pessoa na tua carreira, nas tuas finanças e relacionamentos, sabendo quem você é? Então, vamos ver na etapa 1.
Definindo quem você pode se tornar, nós vamos ver na etapa 2. Desconstruindo tudo que tem te impedido de avançar, etapa 3. Organizando a vida financeira e desenvolvendo a mentalidade milionária, etapa 4. E descobrindo como viver a tua missão na tua carreira, etapa 5. Além das sessões, eu vou indicar livros, filmes, vídeos, exercícios emocionais. O que é isso, Léo? Exercícios emocionais? São exercícios que a gente vai fazendo, declarando coisas, movendo nosso corpo de certas formas, né? Exercícios emocionais que... Por quê? Porque o nosso corpo e a nossa mente são um sistema só. Existe um ciclo das crenças que é tudo que eu comunico, seja verbalmente, seja com o meu corpo, vai se tornar um pensamento. Exemplo, eu comunico que eu sou um derrotado, que eu estou triste, que nada dá certo na minha vida, eu vou pensar isso, eu sou um derrotado. Se eu comunico que eu sou vitorioso, sou mais que vencedor, vai dar tudo certo, eu vou pensar isso, eu sou vitorioso. Tudo que eu penso, eu vou sentir tristeza ou vou sentir alegria, né? E aí eu vou crer. Eu vou crer que eu sou um derrotado, ou eu vou crer que eu sou um vitorioso. E toda crença é autorrealizável. Por isso que tem aquela frase que fala, se você crer que você pode, você está certo. Se você crer que você não pode, você está certo. Então, qual que é a ideia? Que esses exercícios emocionais te ajudem a declarar e a viver e a mover o teu corpo, tua mente, a tua voz, né, em prol de atingir o que você quer, de você atrair o que você deseja, tá certo? E aí, além disso, todas as ações, arquivos que você precisa para fazer a mentoria aí com excelência, né, eu vou passar para você também, e vai ter o meu suporte para tirar todas as dúvidas. Talvez você diga que não tem dinheiro. Talvez você diga que não tem tempo. Mas tudo é uma questão de prioridades. A não ser que você esteja abaixo da linha de pobreza, não tem o que comer, tem embaixo da ponte. Eu acho difícil, provavelmente você nem estaria vendo esse vídeo, né? Mas a não ser essas pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, provavelmente você tem sim dinheiro e você tem sim tempo. Agora, pode ser que você tenha outras prioridades. E está tudo certo, cada um com as suas prioridades. Mas eu te pergunto, atingir os teus objetivos, os teus sonhos, para você, é importante? E você acredita que você vai viajar para uma cidade muito distante? Você acredita que é melhor você viajar na velocidade certa da via? Ou você ficar entrando em várias rotatórias e ficar ali circulando, 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 circulando? Que bobeira é essa? É só uma metáfora. Na nossa vida, a gente pode atingir objetivos em um ano ou ficar na brincadeira ali, girando na rotatória, ou seja, reclamando, lamentando, murmurando, fazendo outras coisas, não tendo foco, procrastinando, fazendo um monte de coisa, né? Seria o quê? Andar na rotatória e não atingir esse objetivo em um ano. Atingir em 5, atingir em 10, eu nunca nem atingi. Né? Objetivos que poderiam ser atingidos, sonhos que poderiam ser atingidos em 5 anos, levar 30 anos para atingir e olhe lá se vai atingir. Né? Qual deles você prefere na tua vida? Talvez você ache, isso aí não é para mim, eu não consigo, muito difícil. Lembre-se, o teu concorrente principal é o teu eu de ontem. Então, o que é aquela história, né? Comparação, ela sempre vai ser maléfica. Se eu me comparo com alguém melhor do que eu vou ficar frustrado, desanimado. Se eu me comparo com alguém que é pior do que a mesma coisa, eu posso ficar soberbo, arrogante. Então, ambas as comparações com outras pessoas são infrutíferas, não valem a pena. Eu tenho que me comparar com ontem. Hoje eu estou melhor que ontem, amanhã eu estarei melhor que hoje. Como que eu posso garantir que eu estarei melhor do que hoje? Investindo em mim mesmo. Né? E, através de uma mentoria, é um exemplo que você pode investir em você mesmo. Bom, vou trazer aqui mais algumas provas, né? Por quê? Porque se for possível para a Célia, para o Paulo, que eu já te mostrei, só de outros aí, por que não seria para você? Eu gosto muito daquela frase, se alguém pôde, eu também posso. Declare aí para você mesmo, se alguém pôde isso, eu também posso. Você não tem nada, e eu não tenho nada pior do que essas pessoas que conseguiram. A gente realmente precisa o quê? Só sonhar, ter objetivos claros, traçar um plano e fazer acontecer. Então, assista aí mais alguns depoimentos. Não conseguia me organizar, tirar um tempo para mim fazer uma atividade física, não conseguia me organizar para tirar um tempo para mim ficar com a minha filha, ficar com o meu esposo. Eu não conseguia fazer essa organização com o tempo, né? Consigo hoje em dia conseguir falar não para algumas coisas e me priorizar, tá perto das pessoas que me acrescentam. Hoje em dia eu consigo fazer uma atividade física. Que legal. Eu não fazia. Eu sou secretária, vai fazer 10 anos.
Antes eu conseguia fazer a agenda de todo mundo e eu não conseguia fazer a minha própria agenda, né? E hoje em dia eu consigo me priorizar primeiro. Que legal. Primeiro Deus, depois conseguir me priorizar, né? Eu já comprei a minha moto, a minha graduação eu tinha trancado 3 vezes. E hoje em dia eu comecei a fazer e eu quero concluir. Que A ótimo. meta é concluir um projeto que veio de Deus, assim, sabe? Amém. É uma bênção e eu agradeço de coração todo dia e, assim, quero participar demais. Tenho vontade de levar meu irmão, a minha irmã, para estar participando de estar mostrando o que tu tem para ensinar, o dom que Deus te deu, entendeu? Eu sou muito Amém. grata, assim, sabe? Foi meu mentor, me ajudou ali com o conhecimento que ele tem a alcançar os objetivos profissionais que eu tinha naquela época. E eu fiquei muito mais próximo de atingir os objetivos que eu tinha naquela época do que eu estava antes de conhecer o Léo. Se você quer alcançar os seus objetivos, você precisa de alguém para poder te levar até esse objetivo. Esse alguém é o Léo Redante. Quando eu estava com alguns problemas familiares, uns problemas com a minha esposa, depois desse curso, a minha família, o meu relacionamento com a minha família melhorou consideravelmente. Foi muito importante para minha vida, para mim realmente, para que eu pudesse descobrir realmente os meus princípios como homem. Foi algo assim que virou uma chave na minha vida e eu consegui realmente desempenhar um papel de liderança dentro da minha casa, onde era tudo muito bagunçado. Na época, eu passava por momentos complicados na minha vida, tinha alguns medos, alguns receios, algumas mágoas não curadas, uns problemas de ansiedade. Eu tenho muito a agradecer ao Léo, né, pela vida dele, agradecer a Deus realmente por Deus ter permitido que ele entrasse na minha vida e que ele fizesse a diferença que ele fez. Hoje eu sou uma pessoa melhor, tenho uma esposa que eu amo muito, tenho um bom emprego, tenho uma família abençoada. Que privilégio poder ajudar essas pessoas. Eu creio que essas pessoas são um dos motivos do porquê que Deus permitiu eu ficar vivo naquele acidente de ônibus e tantos outros livramentos que eu já tive. Então, vimos aí pessoas que venceram crenças limitantes, melhorar seus relacionamentos, né, conseguiram elencar seus valores, se priorizar, né, vencer procrastinação, tomar decisões importantes. Enfim, eu te pergunto, você deseja alguma dessas transformações também? Lembre-se, se eles puderam, você também pode. Bom, agora vamos falar dos bônus. O primeiro bônus é a avaliação do perfil comportamental, o DISC. O DISC são 4 letras. Você pode ter o perfil dominante, D, dominante, I, influente, S, em inglês, steadiness, que é estabilidade, e o C, conformidade. Então, você vai passar por uma avaliação, onde você vai responder perguntas e vai chegar aí em qual que é o teu perfil. O que é interessante? Você vai receber, então, uma lista de pontos fortes do teu perfil predominante e de pontos limitantes. E aí você vai tomar algumas decisões. Por exemplo, eu tenho alguns pontos fortes aqui e eu vou focar neles mais ainda, para que eles fiquem mais fortes. Por que disso, Léo? Porque todas as pessoas que têm sucesso na vida, elas focaram no que elas têm de bom. Quando você tenta ser bom em tudo, você se torna bom em nada. Não tem como. Então, nós somos muito ruins na maioria das coisas e muito bons em pouquíssimas coisas. Então, nessas coisas que você é muito bom, você deve gastar sua energia, seu tempo, seu dinheiro, para você ser melhor ainda, para você estar entre os melhores, e você ser bem remunerado, ter sucesso por causa disso. E aí, os pontos limitantes, o que eu faço, Léo? 2 opções. Primeiro, você vai lá e trabalha neles. Por quê? Porque ele está te atrapalhando, está te incomodando, está prejudicando seus relacionamentos. Então, você vai trabalhar em alguns. Mas tem outros que você vai falar assim, mas eu vou conviver com esse ponto limitante porque ele não está mudando em nada a minha vida. Tá certo? Beleza. Além disso, você vai começar a perceber que aquela pessoa, o teu cônjuge, o teu chefe, enfim, teu amigo, cara, essa pessoa deve ter esse perfil aqui. Aí você vai começar a perceber, porque você vai perceber que num perfil a pessoa é mais lenta, no outro perfil a pessoa é mais rápida. Num perfil a pessoa toma decisão, precisa de muitas informações para tomar decisão. No outro, 2 ou 3 informações, a pessoa já vai lá e decide. E aí o que acontece? Num perfil, a pessoa gosta de estar com muita gente o tempo todo. No outro perfil, a pessoa prefere ficar em casa lendo um livro. E aí você vai parar com aquela história, essa pessoa é uma errada, essa pessoa é isso. Não,
Simplesmente você tem um perfil comportamental diferente de certas pessoas. E aí você vai começar a perceber, para eu me relacionar melhor com essa pessoa, ela gosta disso, então eu vou fazer isso, que é a tal da regra de diamante. A regra de ouro é boa. A regra de ouro é faça pela pessoa o que você gostaria que fizesse para você. É boa, mas a de diamante é melhor ainda. Faça pelo outro o que o outro gostaria que fizesse por ele. Né? Imagine-se nessa situação. Você vai, prepara alguma coisa que você gosta muito, vai lá e faz por uma pessoa. Só que a pessoa não gosta daquilo. E a pessoa vai falar, obrigado, legal. No máximo ela vai fazer isso. Por quê? Porque para ela não faz diferença alguma. E aí você vai falar o quê? Meu, que pessoa ingrata, pessoa grosseira. Eu fiz para ela o que eu queria que fizessem por mim. Mas ela não gosta disso. Entendeu? Então, quando a gente começa a conhecer de perfis comportamentais, a gente consegue se relacionar melhor com as pessoas e ter mais resultados, seja no âmbito pessoal quanto profissional. Próximo bônus em grupo exclusivo no WhatsApp, para o nosso relacionamento. Eu com vocês, os mentorados. Né? E aí, um ajudando o outro. Às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro. A resposta para um vai ser uma resposta para o outro também. E daqui a pouco um está ajudando o outro, um está fazendo negócio com o outro. Por quê? Se relaciona com pessoas que estão na mesma frequência, buscando esse desenvolvimento pessoal, é muito bom, tá certo? Outro bônus, as minhas experiências com marketing digital. Então, tem aí uma lista, né, do curso que eu já fiz, meu primeiro curso online, enfim, Comunidade 5 Liberdades, aí tem Pedro Quintanilha, Leandro Ladeira, Fábio Marçal, tem uma galera, né, tem um monte de cursos que eu comprei, imersões, mentorias, que eu acabei investindo bastante. Foi bom, foi importante, eu aprendi bastante. Porém, com as minhas experiências, você pode investir muito menos que eu e ter resultados parecidos ou até melhores, porque você já vai focado, né? Eu acabei muitas vezes me enchendo de coisa porque eu não tinha um direcionamento. Então, eu posso te direcionar. Você, o teu objetivo no marketing digital é esse? Legal. Então, vai por esse caminho. Né? Eu posso te indicar um curso, uma imersão, uma mentoria, ou até te ajudar com os meus conhecimentos. Certo? O outro bônus são as minhas experiências com recolocação profissional e transição de carreira. Então, lá, em 2019, eu fui demitido da Klabin e eu fiquei 3 meses e meio procurando emprego. Era a única coisa que eu conhecia, emprego. Né? O meu sonho, na época, era ser coordenador da qualidade do meio ambiente na Klabin a vida toda, até me aposentar. Então, quando eu fui demitido, né, caiu o chão, né, o que eu vou fazer agora? Vou procurar outro emprego. E foi onde eu consegui na TIG, né, numa cidade vizinha, nem era na minha cidade, enfim. E, beleza, foi. Só que, passado o tempo, eu comecei, né, a me abrir para outras possibilidades e tal, empreendedorismo, comecei a conhecer marketing digital, desenvolvimento humano, né, mentorias e tal. Eu falei, opa, existe um mundo, né, além disso. E eu fui aprendendo, fui absorvendo muitas informações, fui virando várias chaves no meu cérebro e tal, para fazer essa transição de carreira. Né? E também tem alguns cursos que eu fiz, né? Transição de carreira com a Karina Pelói, recolocação, pedido de aumento com o João Carvalho. Então, assim, eu já ajudei bastante gente, né, a fazer essa recolocação profissional. Por quê? Porque quando eu estava buscando isso, eu aprendi a fazer um currículo com um profissional, ele fez para mim, né? Então, eu tenho um currículo, um modelo de currículo bem legal, eu tenho uma playlist com vários vídeos sobre a recolocação profissional, né? Eu tenho dicas aí sobre como se comportar numa entrevista, né? Então, tudo isso eu posso te ajudar. E também na questão da transição de carreira, essas viradas de chave que eu tive que ir fazendo para hoje, né, estar somente empreendendo, estar somente vivendo desenvolvimento humano. Então, era algo completamente impensado, né, há 5 anos atrás. Era praticamente impossível. Eu empreender de jeito nenhum. Né? Eu não tinha esse desejo de forma alguma. Mas, com as viradas de chave certas, com os conhecimentos certos, isso tudo foi mudando na minha vida. E se eu pude, você também pode. E esse bônus é o bônus Soma GT. Soma GT é uma sigla que eu criei, que é o seguinte: S de sonhos, O de objetivos, M de metas, A de ações e GT de gestão do tempo. Eu acredito que muitas pessoas acabam falando, gestão do tempo é coisa chata, rotina é coisa chata. Por quê? Porque muitas vezes está fazendo uma gestão do tempo uma vida que ela não gosta. Agora, quando eu estabeleço meus sonhos, quando eu desdobro eles em objetivos, em metas, em ações, eu faço a gestão do tempo de ações que vão me levar para os meus sonhos. É uma vida que eu quero viver. Eu tenho essa expectativa de um dia chegar lá. Então, é muito mais prazeroso fazer a gestão do tempo dessa forma. Então, como que vai funcionar esse bônus? A gente já viu os sonhos na sessão lá, na etapa 2. Agora, a gente vai pegar os nossos... Vamos dobrar esses sonhos em objetivos, depois metas, depois ações. Como que é isso? Dá um exemplo. Vamos lá. Seu objetivo, por exemplo, é ter liberdade financeira. Esse é, desculpa, o teu sonho. Tá? O sonho é mais simples assim. Agora, nós vamos fazer o objetivo, que ele é mais aberto. Então, ter liberdade financeira para trabalhar no que amo, empreender, né, com ousadia, com resultado, né, trabalhar, né,
não precisar ter que trabalhar no horário fixo, enfim, né, ter um rendimento X, ou seja, você vai lá e cria teu objetivo que tem relação ali com a liberdade financeira. Beleza. Agora vamos criar uma meta. Exemplo de meta. Desenvolver a mentalidade milionária. Beleza. Como que eu vou fazer isso? Através de ações. Por exemplo, comprar mentoria tal, comprar imersão tal, comprar treinamento tal, comprar e fazer, né? E ler livro tal. Né? Então, são ações que você vai tomando que vai te ajudar a atingir a meta, que vai te ajudar a atingir o objetivo, que vai te ajudar a atingir o sonho, tá certo? E aí o que acontece? Quando você vai fazendo isso, você vai listando suas ações. E daqui a pouco você tem lá uma lista de 30, 40, 50 ações. Alguém consegue fazer 50 ações em uma semana? Não. Né? Então, o que tem que fazer? Priorização é 1, 2, 3. O que é isso? Nós vamos, eu vou te ensinar a priorizar. Quais são as 8, 10 ações que eu vou fazer na minha semana? E, além disso, as big wins, que são as grandes vitórias. Quais são as 2 ou 3, no máximo, grandes vitórias que eu vou ter nessa semana? Então, dessas 8, 10 ações, quais são as 2 ou 3 mais? As 2 ou 3 top que vão me levar para outro nível? E aí você vai trabalhando, você vai, né, organizando o seu tempo para ser uma pessoa produtiva. Né? Lembra que já tivemos lá o aulão inaugural, né, arrancando lá falta de foco, distrações, enfim, técnicas de produtividade vão te ajudar, né, a você realmente priorizar essas big wins, essas ações importantes. E aí você vai, imagina, com vamos pegar a média em duas big wins por semana. Num ano tem 52 semanas, 104 grandes vitórias no ano. Você acredita que com 104 grandes vitórias no ano, você vai atingir uma vida dos teus sonhos daqui 5, 10 anos? Eu tenho certeza que sim. Então, a gente muitas vezes subestima o poder de uma década, né, ou de 5 anos, e superestima o poder de uma semana, de um ano. Aí faz aquele dia da mentira, dia 31 de dezembro. Não, esse ano vai dar tudo certo, eu vou fazer tudo, eu vou para academia, eu vou emagrecer tanto, nossa, o relacionamento vai ser assim, minha vida profissional vai ser assim, tal. Chega lá, dia 10 de fevereiro, já esqueceu de tudo. Ou seja, dia 31 de dezembro se tornou o dia da mentira. Né? Então, não, nós vamos fazer um planejamento decente, né, baseado nos seus sonhos, objetivos e tal, e você vai começar, né, a realizar cada vez mais, né, se tornar uma pessoa realizadora. Aqui embaixo eu deixo aqui algumas experiências com mentorias, treinamentos que eu fiz, que me ajudaram aí nessa questão de gestão do tempo e produtividade. Então, você que quer assumir o controle da tua vida, carreira e finanças, alcançar a realização pessoal e profissional, e ter orgulho das histórias que você vai contar aí sobre a tua vida, clica no botão e vem para essa nova fase da tua vida. Você tem 15 dias de garantia. Não sei se você já tem essa informação, mas, por lei, um produtor tem que dar 7 dias de garantia. Eu conheço tanto esse conteúdo, e eu tenho certeza que ele pode ser muito valoroso na tua vida, como foi na minha e dos meus clientes, que eu vou te dar 15 dias para você entrar, testar, ver como funciona. Olha, eu não gostei, não tive nenhum ganho. Só mandar um e-mail, um WhatsApp, o seu dinheiro será integralmente devolvido, está tudo certo. Não vou nem questionar por quê, tá certo? Então, assim, se você sabe que tem 15 dias de graça para usar, o mínimo que você tem que fazer é entrar lá, ver o que tem de bom. Você não quer ficar estacionado na vida, né? Se você assistiu esse vídeo até aqui, mostra que você quer crescer. E eu estou te dando 15 dias. Bom, só para conhecimento, a minha mentoria individual atualmente está 2.997. Logo eu vou mudar para 4.997 e futuramente eu vou subir ainda mais. Tá? Eu tenho sido mentorado sobre isso, né? Sobre como fazer isso. Né? E o que acontece? Esse meu mentor até me puxou a orelha, falou, Léo, esses preços estão errados, né? Não estão fazendo sentido, né? É muito valor que você entrega, é muito conteúdo top, muito conteúdo que faz a diferença na vida das pessoas. Se está cobrando esse preço, muitas pessoas não vão dar valor, né? Vão achar barato demais. Né? Esse 2.997, por exemplo. Então, o que acontece? Só que eu acabei encontrando algumas pessoas que gostaram muito desse material, gostaram muito desse conteúdo, e não conseguiram chegar no 2.997. Para essas pessoas, eu prometi que eu ia fazer essa mentoria em grupo, num preço, né, mais atrativo, um preço, né, menor. E aí, eu vou, né, quebrar aí essa objeção do meu mentor e eu vou cumprir a minha palavra. Então, essa turma, né, vai ter esse preço. Então, aproveite. É só essa turma. Né? Daqui para frente eu vou subir. Tá? Então, aproveite e vamos para dentro. Resumindo, então, né, teremos aí 5 etapas da nossa mentoria. Autoconhecimento, visão de futuro, desconstrução, finanças sob controle e construção da carreira. Teremos o aulão inaugural, teremos a mentoria semanal, as 10 sessões, a avaliação de perfil comportamental, que eu disse, grupo exclusivo no WhatsApp, as minhas experiências em marketing digital, minha experiência com reconstrução profissional, na transição de carreira, e aquele Soma GT, né? Objetivos, metas, ações, priorização, S1, 2, 3 e Big Wins. Então, agora que você já entendeu qual que é o melhor caminho para você,
que através do 1000 metros você não vai ter só conhecimento, mas você vai ter conhecimento teórico, prático, meu acompanhamento, ajuda de uma comunidade que também está buscando objetivos semelhantes aos seus, né? Águia, voa com águia, né? Realizadores andam com realizadores. Então, é isso. Clica no botão e vamos junto. Vamos só fazer uma mentalização aqui para a gente encerrar. Feche os olhos. Respira fundo. Novamente. Coloque aí numa posição ereta. Sentado. Uma terceira respiração. Se coloca agora em estado de presença, onde você está. Nesse momento, não importa o ontem, não importa o amanhã, só importa o hoje. Sinta os teus pés no chão. Sinta a tua mão esquerda. Sinta a tua mão direita. Sinta o ar passando aí pelas tuas narinas. Passando pela tua boca na saída. Se coloque agora, daqui 10 anos, você colhendo resultados fantásticos, a tua vida completamente transformada. Todos os sonhos que você estabeleceu ou já foram atingidos, ou estão quase sendo atingidos. Se coloca daqui 20 anos, você tendo histórias para contar para os teus filhos, para os teus netos, de que um dia você decidiu que a procrastinação não ia mais fazer parte da tua vida. Você decidiu que você ia parar de investir em coisas o tempo todo, de investir em outras pessoas, e você decidiu investir em você mesmo. Você decidiu que essa mentoria, ela faria diferença na tua vida, e você foi lá e fez. Você foi lá e se tornou um realizador, uma realizadora. E hoje, né, 20 anos depois, você colhe tantas consequências positivas. Né, você deu uma guinada na tua vida, nos teus relacionamentos, na tua carreira. Né, você foi um exemplo para muitas pessoas, você impactou a vida de muitas pessoas com as suas mudanças. Né? Se você pôde, essas pessoas puderam acreditar que elas também poderiam. Então você foi essa referência por onde você passou. Se coloca nesse estado agora, se coloca nessa situação, você pode. Se alguém pode, você também pode. Pode abrir os teus olhos. Agora você está novamente no hoje. E você tem uma decisão a tomar. Você vai para cá ou vai para lá? Você vai continuar vivendo com muita procrastinação, vivendo com a vida meio enrolada, ansiosa, não sabendo quais são direitos os seus objetivos de vida, qual é o teu propósito, ou não. Ou você vai tomar essa decisão, andar junto comigo, andar junto com essa comunidade, que vai, né, elevar aí a tua frequência, a tua energia para você crescer, para você chegar lá na frente, orgulhoso das histórias que você construiu, das pessoas que você ajudou, de tudo que você conquistou. A decisão é tua. Meu conselho é, clica no botão e vamos junto. Até mais.